do deputado. Mas explica pra gente então o que seria esse acordo de não persecução penal, se isso de fato é um reconhecimento de prática deletiva ou não. É complicada essa declaração aí da assessoria do Janones, porque o Código de Processo Penal, né, ali que foi alterado, é importante que se coloque isso, essa alteração, essa criação desse instituto, né, do acordo de não persecução penal foi trazida ali pelo pacote anticrime, né, articulado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive assina a sanção desse pacote ali junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve uma articulação muito forte, inclusive, né, de pessoas fortes do governo Bolsonaro para aprovação desse projeto. Ele inclui isso e lá está expressamente colocado que o acordo de não persecução penal deve acontecer mediante a confissão formal, né, da prática de delito ali. Tem algumas regras, né, o crime não pode ter pena superior a 4 anos, né, de condenação, não pode ter violência ou grave ameaça, mas há uma exigência de confissão formal do cometimento do delito ali. Então, essa informação aí que vai ter um acordo de persecução penal, mas sem admitir, não bate muito bem. Vamos ver como é que isso vai ser esclarecido aí com o tempo, quando a gente tiver mais informações do assunto, né? Então, pelo que está previsto, né, na alteração que foi colocada pelo pacote anticrime ali, o Janones teria que ter admitido, sim, a prática ali da rachadinha, mas concordando ali no acordo de devolver uma parcela ali, em título mais ou menos uma espécie de multa, né, devolver aos cofres públicos um valor, e aí não seria processado pelo Ministério Público. Enfim, eu acho que é um instituto muito polêmico, que gera todo tipo de crítica, né? Aí você tem muitas questões aí pra gente comentar, né, Raquel? Tem um pouco de incoerência muito forte, né? O Brasil, de uns tempos pra cá, acabou virando um pouco isso. Primeiro que a rachadinha é um dos crimes mais polêmicos, né? Divisores de opinião. Tem muita gente que fica indignado quando é o Janones, mas quando é filho de ex-presidente que está sendo acusado, não tem o mesmo tipo de cobrança, muito pelo contrário, às vezes faz suavizar bastante, né? Você tem também o próprio instituto aí do acordo de não persecução penal. Ora, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que foi poderoso ministro, Casa Civil, governo, tudo do Jair Bolsonaro, fez um acordo de não persecução penal lá atrás, admitindo ter feito caixa 2 e devolvendo ali quase R$200 mil alguns anos atrás. É só procurar essa história. Não houve nenhum tipo de endosso, de pressão de bolsonaristas ou do próprio Bolsonaro com relação ao Onyx por ter feito esse acordo, né? Não teve nenhum tipo de repreensão dele com relação a isso, como está acontecendo agora no caso do Janones, né? E por terceiro, me incomodam algumas críticas, como por exemplo a do deputado cassado, Deltan Dallagnol, lá do Paraná, que estava criticando isso, dizendo que premia, né? Que é uma crítica que é muito válida, né? Eu também me incomodo um pouco, né? Um réu confesso, no caso o Janones está questionando, está dizendo que não é confesso de nada, vai ser algo que vai ser esclarecido, embora a gente já tenha falado que é uma exigência do acordo de não persecução no Código de Processo Penal que foi atualizado pela lei do pacote anticrime, né? É muito estranho que um réu confesso esteja ainda no exercício do mandato numa boa, né? Sem ter nenhum tipo de repercussão. Mas foi assim com o Onyx também. Continuou, né, com o mandato dele, continuou ministro do Bolsonaro, não se teve grandes dramas lá atrás, por que agora teria, né? Seria 2 pesos e 2 medidas para o judiciário brasileiro atuar de outra forma. E me incomoda, né, só retomando, a crítica vindo do Deltan Dallagnol, que foi quem articulou, né? Vamos lembrar, o pacote anticrime vem das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, que acabou abrindo ali essa caixa de Pandora para o judiciário, para o legislativo mexer um monte de coisa ali com relação à lei de execução penal brasileira e ao Código de Processo Penal, e não foi por falta de aviso não, Raquel. Na época as pessoas falavam muito que era uma má ideia, né, esse projeto, justamente porque seria utilizado para fazer outros jabutis, e inclusive ali gente grande, graúda do Centrão, que na época estava próximo do governo Bolsonaro, atuou para prever esse acordo de persecução penal. Aí agora, quando beneficia o opositor político, acham ruim, acham feio, mas na hora que... por exemplo, é o que está sendo feito agora, né? O Eduardo Bolsonaro está sendo ali ameaçado pela esquerda de pegarem o passaporte dele, os deputados estão prevendo ali, estão tentando discutir, proibir, apreender passaporte de membros do Congresso. Se isso aprova e daqui a alguns anos beneficia um opositor político deles, aí vai ter uma indignação, entendeu? Aí vai ter, enfim, parece que as pessoas esquecem, né? Na hora de aprovar para beneficiar ali o interesse político do próprio projeto, esquecem que a lei depois vale para todo mundo, Raquel. Enfim, é um caso que é muito complexo, é bom que o Janones explique direito isso aí, que se for o caso aí, pague mesmo essa multa e que isso fique registrado, essa confissão dele, né, como prevê o código, mas por outro lado é um caso aí repleto de hipocrisia e incoerência para todos os lados. Muito bem, Carlos Maza, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, pelos esclarecimentos.